Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você está desse lado. Louvado seja Deus pela tua vida. Que a graça do Senhor te alcance e que você continue com essa boa disposição para juntos crescermos através do conhecimento da verdade. Tendo encerrado o nosso estudo sobre o livro de Gálatas, agora vamos então entrar para os conteúdos do livro, segundo o apóstolo Paulo escreveu para os nossos irmãos Efésios, no seu primeiro capítulo. Logo olhamos para a apresentação similar do apóstolo Paulo, que com toda ênfase, certeza e convicção, ele se declara como apóstolo de Jesus Cristo. Ao se declarar apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo está a dizer que ele tem orgulho de ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele tem certeza que a sua chamada não dependeu de pressupostos humanos e ele afirma que a sua fé repousa em um Deus poderoso, em um Deus soberano. E diferente do que vai acontecer em Gálatas, em Efésios, no seu capítulo 1, no versículo 1 e 2, o apóstolo está a destacar as características dos efésios. Os irmãos em Éfeso eram tidos como santos e fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Ora, vejamos que o apóstolo vai escrever essa carta com bastante alegria. Ele vai escrever essa carta com satisfação plena. Afinal, está a escrever para um povo que ele estava sem ver há 5 anos, mas que ainda assim, tudo que ele um dia transmitira ainda eram consolidados naquele povo que andava na santidade e era fiel ao temor do Senhor. Então, meus irmãos, ao olharmos para essa pequena passagem, esse pequeno trecho, logo vemos que, apesar da ausência de Paulo, o conhecimento que ele deixou ficou. Apesar de estarem algum tempo sem cultivarem junto às Escrituras, os efésios estavam seguindo as suas vidas no temor do Senhor, pois só precisavam de base. Isso é uma chamada de atenção para todos nós, porque imaginem, o primeiro contato de Paulo com Éfeso deu-se há 5 anos, mas ainda assim a verdade que ele tinha transmitido estava ali guardada, estava ali testificada. Mas hoje o que vai acontecer em muitos lugares e com muitos de nós é que numa primeira fase nós temos contato com a palavra de Deus num culto dominical e nem conseguimos trabalhar naquilo durante uma semana. Usamos a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, toda em pecado e em desvio, para uma palavra que ouvimos há menos de 5 dias. E eles conservaram uma base que receberam há 5 anos e foram crescendo. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance a todos nós, para também termos essa disposição de cultivar o conhecimento do Senhor, a fim de que possamos permanecer nas virtudes que dele recebemos através da sua palavra. E o apóstolo vai fazer uma declaração no versículo 3, uma declaração poderosa, que na verdade é uma declaração de louvor que vai até o versículo 14. O versículo 3, o apóstolo Paulo está a dizer: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em algum momento já deu uma tentação, e eu já falei desse texto, a dizer bênçãos espirituais e materiais, mas não. O apóstolo não fala de bênçãos materiais. O apóstolo fala apenas de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por que será que o apóstolo se coloca dessa forma? Porque o apóstolo está a dar primazia àquilo que é espiritual. O apóstolo está a destacar aquilo que é de veras mais importante. O apóstolo quer nos transmitir aquilo que o mestre nos aconselha
aconselhou em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e outras coisas ser-vos-ão acrescentada. O que o apóstolo está a dizer é que se ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, então a bênção terrena ou material é uma consequência daquilo que Ele já nos deu. Ou seja, a bênção material nem sequer precisa ser buscada como tal. É uma questão de nos dedicarmos às virtudes de Deus, ao poder de Deus, à graça de Deus, e o Espírito Santo vai nos ensinar todas as outras coisas, porque hoje os crentes estão a fazer o contrário. Buscam as outras coisas e deixam o essencial para trás. Por que o apóstolo destaca as virtudes espirituais? Porque o apóstolo está a dizer que nos lugares celestiais Deus governa, Deus reina. Aí não há ladrão, não há falsidade, ali não há anulação de nada senão pela autorização do próprio Deus. O que quer dizer que a bênção que Deus fez cair sobre nós é uma bênção irrefutável. A bênção que Deus fez cair sobre nós é uma bênção sem medidas, através da qual nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer ou de beber, porque afinal, antes mesmo que chegássemos aos ventres de nossa mãe, Ele já tinha consumado a sua vontade e já tinha nos dado a garantia da sua presença em nossas vidas. Meu irmão, Deus já te abençoou. As coisas podem não chegar em tuas mãos agora, mas elas já existem no mundo espiritual, e você precisa perceber do que mais do que materialismo, o que o apóstolo aqui está a falar são das virtudes excelentes, a justiça, a santidade e sobretudo a salvação, e ainda temos os brindes dos dons e talentos que Ele nos concede. Olhamos então para o versículo 4, o apóstolo está a dizer que o Senhor Jesus nos elegeu nele. Antes mesmo que nós existíssemos, Ele já nos elegeu, Ele já nos escolheu. A nossa chamada é anterior à nossa existência. Por isso é que quando andamos desvirtuados, o nosso coração palpita e há uma sensação de que estamos fora de rota. Por quê? Porque o nosso coração sabe que nós fomos chamados, que nós temos promessa e que nós devemos buscar a face de Deus, porque afinal não devemos andar por vista, mas por fé, porque Deus já nos elegeu. Deus já te elegeu, meu irmão, minha irmã, creia nessa palavra. Olhamos para o versículo 6, a Bíblia está a dizer que Deus fez todas essas coisas. Ele nos abençoou, nos predestinou, nos elegeu como seus filhos para louvor do seu nome. Tudo que nós fizermos deve resultar para louvor e glória do nome do Senhor. Tudo que Deus faz é para resultar na glória ao seu nome. Assim como a chuva vai cair, as nuvens vão lançar água à terra, depois essa água que caiu volta a subir evaporada para o céu. Assim Deus quer que nós vivamos, que quando Ele nos abençoar, não nos agarremos à bênção, mas nos lembremos de render glórias, graça e louvor àquele que nos concedeu essa bênção. Meu irmão, minha irmã, lembra-te do teu Criador todos os dias. Lembra-te de retornar a Deus toda honra, glória, louvor e majestade, porque afinal toda a conquista que nós temos nesta vida e nesta terra é porque antes alguém morreu por nós e nos deu acesso à salvação. Quem morreu por nós? Quem morreu por nós foi o nosso amado, conforme destaca o versículo 6, Jesus Cristo de Nazaré. Olhamos para os versículos 9 até o versículo 10, o apóstolo Paulo está a apresentar um mistério da vontade de Deus. Qual é o mistério da vontade de Deus? O mistério da vontade de Deus é este, que Ele permitiu que seu Filho deixasse a glória, seu Filho largasse o seu lugar santo e vieste nesta terra habitar entre nós e morrer pelos nossos pecados.
Mas a palavra que aqui a Bíblia fala do mistério da graça de Deus é que esse mistério não é exclusivo para alguns, ele é extensivo a todos. Jesus morreu para todos os que já nasceram e morreram, para todos os que estão a nascer e vão morrer, e para os que virão a nascer. Ele é Senhor de tudo e de todos. E o mistério da vontade de Deus é justamente este, qual? Que Ele nos fez herança, conforme o versículo 11, Ele nos fez herança através de quê? Através da palavra da verdade, através da palavra da salvação, pelo Espírito Santo, através do Senhor Jesus o Cristo. Por isso, Ele nos selou, conforme o versículo 13. Ele nos selou porque você sabe a importância do selo. O selo declara, denuncia a autenticidade de uma obra, de um documento, de um fato. Por isso, o Espírito Santo foi selado em Cristo, e esse Espírito Santo selado nele, ele também nos selou com ele. Para quê? Para que possamos então entender e compreender que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós já não somos negociáveis, porque fomos comprados por um preço muito alto, e este preço muito alto foi o sangue de Jesus Cristo. Então você está selado. Não deixe, meu irmão, minha irmã, o pecado tentar te corromper. Você já está selado. Não deixe que as lutas dessa vida tentem te comprar para o lado do desespero e do fracasso. Você está selado, e se você está selado, você pertence a Deus. Mas presta atenção, nós não temos só o símbolo da autenticidade, nós temos, aleluia, eu sinto a glória de Deus enquanto prego. Além do símbolo da autenticidade, nós temos também o símbolo do compromisso. Através do selo, Deus testifica que somos dele. Através do penhor, Deus está a afirmar o seu compromisso, a sua aliança conosco. Quando um jovem quisesse manter, antigamente, quando alguém pretendesse uma mulher e não podia fazer o ato no momento da pretensão, ele precisava deixar uma garantia. E isso acontece até hoje. Você quer comprar uma coisa, não tem o dinheiro completo, deixa a garantia. E então antes se deixava o penhor, a aliança, a confirmação de que de facto aquele compromisso é sério. Então Deus, Ele nos deu o seu penhor como herança. O seu penhor é que é o Espírito Santo. O Espírito Santo pertence a Deus. Deus tirou de si mesmo o seu Espírito e colocou em nós como penhor, como símbolo de que Ele tem compromisso conosco, e no tempo que Ele mesmo determinou, Ele vai regressar para nos tomar para Ele mesmo para sempre. Ao contrário dos outros que deixavam muitas vezes o penhor, porque não tinham possibilidade de efetivar o ato naquele momento, Deus tem, mas Ele quer que todos possam receber deste selo, que todos possam receber deste penhor, porque a vontade de Deus é que toda a humanidade venha alcançar a salvação. Então você é herança de Deus, então você está garantido. Deus não te abandonou. Nunca esqueça desse penhor. Esse penhor tem um nome, chama-se Espírito Santo. As aflições vão te sacudir de um lado para o outro, mas lembra-te, dentro de ti há o penhor de Deus. Os problemas tentarão contrariar essa verdade, mas lembra-te, dentro de ti há o penhor do Senhor. Você pertence a Deus e ninguém pode mudar isso. Olhamos para o versículo 15 e 17, o apóstolo está a dizer: meus irmãos efésios, por causa do vosso comportamento e do vosso bom testemunho no Senhor, eu não me pude esquecer de vocês. Aliás,
Eu lembro sempre de vocês em minhas orações. O que o apóstolo está nos ensinar é aquilo que é decretado em 1 Samuel 12, 23. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Estamos a aprender a importância da intercessão, a necessidade da intercessão, porque a vida que vivemos hoje nos obriga a parar de orar pelos outros e orar só para nós. Nos obriga a parar de olharmos para os outros e olharmos só para nós. Meu irmão, eu quero partilhar contigo um segredo. Nos momentos em que você estiver mais aflito, nos momentos em que você tiver a passar determinados problemas, usa essa receita. Pega nos teus próprios problemas e ore pelas pessoas que estão a passar por problemas semelhantes aos teus. Não prenda-te só em ti mesmo, mas lembra-te dos outros. Porque quando você se lembra dos outros em oração, você está a fazer o que Jesus fez. Ele esqueceu de si mesmo por causa de nós e por isso hoje nós somos salvos. Então, aprenda a ter esse equilíbrio, a não deixar as aflições te tornarem egoísta. Pelo contrário, interceda pelos outros e veja Deus te recompensar para a glória do seu nome. Por isso, o apóstolo está a dizer que ele deseja, ele está a orar para que Deus ilumine os olhos do entendimento dos Efésios. Por quê? Porque esses nossos olhos podem ver simplesmente aquilo que é carnal e passageiro, mas os olhos da alma, os olhos do Espírito conseguem enxergar no nosso interior e perceber quão grande graça e bênção nos alcançou da parte de Deus. Meu irmão, que a bênção de Deus te alcance para abrir os teus olhos, para você perceber que essas lutas não são maiores do que você, para você perceber, afinal, qual é a dimensão que você carrega, porque muitos crentes desconhecem as virtudes e a graça de Deus que eles têm alcançado, por isso andam tristes e desanimados. Mas a partir do momento em que os nossos olhos se abrem, nós podemos contemplar o quão grande é o nosso Deus. E o apóstolo vai encerrar, tal como começou, glorificando o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 20, o Senhor nosso Deus e Pai sujeitou a Cristo todas as coisas e lhe fez cabeça da igreja. Jesus está acima de qualquer problema que você enfrente. Jesus está acima de qualquer realidade. Não é só neste tempo, mas também no tempo que há de vir. Porque nós pensamos, e os nossos irmãos lá atrás talvez tenham pensado isso, que Deus só fosse Deus naquele momento para eles. Não, olha nós aqui, Deus continua se manifestando até agora. Não há problema que está acima do poder de Deus, não há desgraça que está acima do poder de Deus, não há homem que está acima do poder de Deus. Imagina, nem principados, nem potestades, nada está acima do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, há poder no nome de Jesus Cristo para mudar a tua situação. Há poder no nome de Jesus Cristo para alegrar o teu coração. Há poder no nome de Jesus Cristo para transformar a tua vida. Por isso, meu irmão, apega-te a esse nome. Se você lembrar, nós vivemos uma época aqui no país em que tudo era: sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Era só dizer: sou sobrinho, primo, irmão do fulano, que as pessoas recuavam. Mas esses nomes acabaram, ficaram no desuso e hoje já não existe sabes quem eu sou. Mas o nosso sabe quem eu sou é eterno, permanece para sempre. Nós somos herança de Deus, nós temos o penhor de Deus, nós fomos selados para o dia da redenção. Você tem mais valor do que pensa, você é maior do que pensa. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, desde que você aceite o teu lugar como filho, desde que você aceite o teu lugar como servo, desde que você aceite o teu lugar como aquele que foi selado para o dia da redenção. Há poder no nome de Jesus. Enfrente o problema com o nome de Jesus, enfrenta a dificuldade com o nome de Jesus, enfrenta a realidade com o nome de Jesus, enfrenta o mundo com
o nome de Jesus, porque você é e sempre será mais do que vencedor. Nosso Deus e Pai, que a tua graça nos alcance, que o teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas e que a cada dia possamos experimentar mais do poder que há no teu nome. Glórias sejam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre, sempre sem fim. Amém.